expansão dos orgânicos. Uma coisa importante na questão da venda de produtos orgânicos é a credibilidade, né, da procedência desses produtos. Lá em Biguaçu iniciou com um grupo que era a Banana do Mato, né? A gente tem vários produtores lá de banana, os bananais lá de Biguaçu são centenários, né? E são bananais no meio da floresta. Então já eram bananais que não se utilizavam nenhum tipo de agrotóxico, nem de adubação química, nada, né? Nós começamos a fazer reunião e coisa, agora faz 3 anos que a gente está liberado. Hoje a gente tem motor serra registrado, tem forno registrado, né? Tudo preparado. E hoje, graças a Deus, a gente vende tranquilo. Nosso carvão está indo para lá, para o Canadá. Nós estamos exportando carvão para o Canadá, você já pensou isso aí? Facilitando o acesso aos alimentos saudáveis. Temos a Associação Valor da Roça de Biguaçu, que trabalha com o sistema de roça de toco, e eles produzem, acho que o único carvão licenciado de madeira nativa do estado. E a Flor do Fruto de Biguaçu, que trabalha com produtos hortifruti grangeiros. E aqui em Florianópolis, o Erasmo do sul da ilha, que trabalha com nativas medicinais e mudas de frutíferas nativas também. Esse movimento começou ali a partir de 2009, né, com esses poucos produtores, e aí foi crescendo. E hoje nós estamos em 12 famílias, né? Aí não produzindo só banana, a gente produz várias hortaliças. Quem ficar que for fazendo vai ter um lugar para poder vender e mesmo assim agora, graças a Deus, a gente é tranquilo. No programa de hoje, Florianópolis amplia o número de feirinhas de produtos orgânicos. O Sustentar está começando agora. Pesquisa do Projeto Orgânicos Brasil indica que o crescimento do mercado este ano irá superar os números do ano anterior em mais de 5% e alcançar um número superior a 30%. Nós estamos na 5ª edição da Feira da Fátima, né, de produtos orgânicos e da Mata Atlântica. E ela começou pela participação da Fátima no Conselho Estadual de Produção Orgânica, que é coordenado pelo Ministério da Agricultura. É um espaço novo aqui no centro, né, que possibilita as pessoas que circulam por aqui comprar produtos orgânicos e conhecer alguns produtos da Mata Atlântica que não são vinculados com a Mata Atlântica e muitas vezes não são valorizados, né? Entre eles, a erva mate, o pinhão, a mandioca, pitanga, frutas nativas que hoje a gente não encontra mais, como cambucá, a gente encontra mudas dessas espécies aqui. A participação aqui na feira é importante para nós produtores, né? Porque nós, como somos propriedades pequenas, ali em Três Riachos, em Biguaçu, nós somos em 12 famílias de produtores agroecológicos, né? E são todas propriedades pequenas, né? A maioria delas não passa de 10 hectares, né? E então a gente tem uma produção muito diversificada, e não tem uma produção assim em larga escala, né? Então o mercado que se abre para nós é justamente as feiras, o mercado que a gente tem também a merenda escolar do município de Biguaçu e Antônio Carlos, né? E aí a gente pode programar a nossa produção para atender esse mercado. Porque geralmente quando é para mercados maiores, você precisa ter uma produção em larga escala, né? E a nossa propriedade não comportam isso, né?
Após as regras que permitem que o consumidor conheça a procedência dos alimentos, o número de consumidores de alimentos orgânicos vem crescendo seguidamente nos últimos 3 anos. Então, para nós é super importante ter esse tipo de linha de comercialização, né? Primeiro porque a gente consegue receber um valor mais justo pelo nosso produto, né? E consequentemente, o consumidor consegue também ter um valor mais adequado de um produto orgânico. Então, acho que esse é o caminho. No próximo bloco, orgânicos têm condições de elevar a renda da agricultura familiar. Até 30% mais valorizados, os orgânicos têm condições de elevar a renda dos produtores. Dados respaldados pelas Nações Unidas desde 2014 demonstram as vantagens socioeconômicas da agricultura familiar. Uma coisa importante na questão da venda de produtos orgânicos é a credibilidade, né, da procedência desses produtos. Os produtores aqui ou participam de projetos vinculados à Fátima ou eles têm um vínculo com a própria Comissão de Orgânicos Estadual, né, coordenado pelo Ministério da Agricultura. Então aqui nós temos 5 associações de produtores envolvendo Biguaçu, Florianópolis e Grande Florianópolis, né? Lá em Biguaçu iniciou com um grupo que era a Banana do Mato. Né? A gente tem vários produtores lá de banana, os bananais lá de Biguaçu são centenários, né? E são bananais no meio da floresta. Então já eram bananais que não se utilizavam nenhum tipo de agrotóxico, nem de adubação química, nada, né? Então são bananais naturais. Então começou um trabalho para se certificar essa banana, né? como orgânica, como agroecológica e tal. Então isso começou lá em 2009, mais ou menos, esse trabalho com o Luciano Zangelini, né, e o Josiel, que é um outro produtor lá. Temos a Associação Valor da Roça de Biguaçu, que trabalha com o sistema de roça de toco, e eles produzem, acho que o único carvão licenciado de madeira nativa do estado. E a Flor do Fruto de Biguaçu, que trabalha com produtos hortifruti grangeiros. E aqui em Florianópolis, o Erasmo, do sul da ilha, que trabalha com nativas medicinais e mudas de frutíferas nativas também. Como o cambucá, que é uma que a gente não encontra mais aí. Eu não conheço, estou louco para provar essa fruta da Mata Atlântica. Esse movimento começou ali a partir de 2009, né, com esses poucos produtores, e aí foi crescendo. E hoje nós estamos em 12 famílias, né, aí não produzindo só banana, a gente produz várias hortaliças, e a gente incluiu também no nosso mix de produto a polpa de açaí, que na realidade é a polpa do Jussara, aqui, que é o nativo aqui, a palmeira nativa da nossa região, né? Então, com isso a gente hoje não tem só a banana e tem um mix bem variado de produtos. O crescimento da produção orgânica, ele vem ano a ano, né? Está bem forte e o movimento também de restrições ao uso de agrotóxicos, né? A Fátima também participa de um movimento grande de entidades liderado pelo Ministério Público Estadual, que é do controle e redução do uso de agrotóxicos, né? A gente tem análise anual desse uso e indicação de pesticidas nos alimentos que chegam ao consumidor. Isso cada vez mais se sobressai, né? Então, por isso, a importância de ter novos espaços de venda de produtos orgânicos
e a valorização desses produtos, incentivo à produção, né? É um casamento entre uma alimentação mais saudável e a preservação do meio ambiente. A gente, até uns 2 anos atrás, a gente estava com bastante dificuldade de comercialização, assim, né? Inclusive de produtores querendo desistir da produção orgânica, né? Porque o mercado era muito restrito. A gente tinha a oportunidade de vender, geralmente a nossa produção sempre ia para ou agroindústrias, né? Grandes agroindústrias que pegavam o nosso produto, beneficiavam e entregavam no mercado, né? E a gente recebia muito pouco pelo produto e acabava inviabilizando a nossa atividade, né? Então, foi aí que a gente pensou em começar a ir atrás desse mercado de feira, né? O mercado institucional, que é esse mercado de merenda escolar. O alimento orgânico também, ele começou um pouco mais caro, ele ainda é um pouco mais caro, mas ele vem reduzindo o preço, né? Com o aumento de produtores e o aumento desses locais de venda. Então a gente entende que isso aí não vai parar, né? A tendência é aumentar e a orientação, o apoio técnico a esses produtores também vai aumentar. Quer dizer, no momento que tu tem esse mercado puxando uma produção, isso aí é uma tendência positiva e proativa para que a gente tenha cada vez mais o consumo de orgânicos. Mas ainda o consumo, a produção e o consumo ainda são muito pequenos, né? A gente tem em torno de 10% aí da produção orgânica e de consumo de orgânicos. E foi isso que voltou a dar uma levantada na questão da nossa comercialização, né? Porque, por exemplo, um alface que nós recebíamos 60 centavos vendendo para uma agroindústria, né? Nós conseguimos vender ele na feira a R$2, né? Que para nós é um bom valor, que nos viabiliza economicamente, né? E para quem compra é muito mais barato do que comprar num grande mercado. O IBAMA vivia toda a vida em cima da gente, e essas FAMAB, essas coisas, né? Daí não deixava nós trabalhar mais, a gente passava a maior da luta para nós trabalhar. Aí até que chegou as meninas universitárias lá em casa, né? E daí foram fazendo umas perguntas. Começaram comigo, passaram para o meu filho, que ainda morava com nós, depois passaram para o meu marido. Eu sei que elas chegaram às 5 horas da tarde lá em casa e saíram à meia-noite de lá. Só que elas deixaram um caderno cheio, que daí a gente foi contando para elas o sofrimento que a gente passava, que não podia mais trabalhar, como é que era. Aí elas vieram para cá e foram com o Fantino, né, que era o professor delas, e perguntaram para ele o que fariam. Aí ele disse, não, nós temos que fazer um projeto. E aí elas prepararam, quando acaba de 3 anos, elas voltaram lá com nós. Aí elas já voltaram com tudo preparado, né? 90% do que a gente consegue comprar ainda é na produção tradicional e com um risco bem elevado de conter resíduos de agrotóxicos. Em alguns produtos, como pimentão, pode chegar a 80%, né, esse risco. E isso se espalha, né? Morango, tomate, maçã, alface, produtos que a gente consome diariamente. Então eu acho que cada vez mais a gente tem que procurar consumir orgânicos, né? E cobrar de todos os setores incentivo para essa produção. Nós começamos a fazer reunião e coisa, agora faz 3 anos que a gente está liberado. Hoje a gente tem motor serra registrado, tem forno registrado, né? Tudo preparado. E hoje, graças a Deus, a gente vende tranquilo. Nosso carvão está indo para lá, para o Canadá. Nós estamos exportando carvão para o Canadá, você já pensou isso aí? O ano passado foi 700 e poucos sacos. Agora, em janeiro, eles dizem que querem 1.600 sacos.
E daí já perguntaram a presidente da associação, né, se nós liberava para eles vender para outros estados lá que queriam comprar também, se nós liberava. Então foi liberado. Então acredito, se Deus quiser, que daqui um ano e pouco. Por isso que essa comercialização em feira e também essa política pública de merenda escolar está fazendo com que a gente consiga se manter no campo. Quem ficar que for fazendo vai ter um lugar para poder vender e mesmo assim agora, graças a Deus, a gente é tranquilo. Tem um supermercado lá de Palmas que ele está comprando o nosso carvão, bem dizer, todos. Eu mesmo, nosso aqui, nós vamos trazer só essa vez. Aí vai vindo outro colega que vai vir trazer aqui. Mas o nosso não, porque nós já temos para onde nós colocar, né? Que o rapaz lá vende 200 e poucos sacos por 15 dias. Então, aí para nós, o velho já queima pouco também, né? Então, aí ele lá vai levar o nosso todo. E aí depois a gente também quer deixar um pouco para levar para lá também, para fora, né? O Canadá lá. Então, é isso. Agora hoje a gente trabalha tranquilo, graças a Deus, sem medo. As pessoas têm que começar a se conscientizar que quando eles compram um produto agroecológico, né, um produto orgânico, elas não estão pagando só pelo produto, né? Não é só o alface de R$2, né? É toda a questão da questão ambiental, né? O não uso de agrotóxico, né? A preservação das nascentes, né? Não contaminar o solo, né? Tudo isso está embutido naquele produto, né? Então, se as pessoas se conscientizarem de que elas comprando mais o orgânico, elas estão ajudando a preservar de alguma forma o planeta, né? Isso vai fazer com que a coisa, com mais agricultores comecem a produzir orgânico, porque aí o mercado vai abrindo, vai sendo cada vez maior, né? Dois colegas do meu marido, dois primos dele, foram multados, que até hoje ainda estão pagando dívida, já faz, acho que uns 10 anos, ainda estão pagando da multa que levaram do IBAMA por causa de estar trabalhando. A gente se nós não fizer isso, nós não sabemos fazer mais nada, né? Porque meu marido, os colegas dele, os primos dele que foram multados, bem dizer, estudar nem estudar. A gente tem uma terceira série, quarta série, é muito que a gente tem. Então a nossa vida é assim, foi isso que nós aprendemos desde pequeno, né? Se nós não fizer isso, nós não temos mais nada para fazer. Porque quem está lá no campo, que produz convencional, ele não gosta ninguém gosta de passar veneno, né? Então, o cara que produz o convencional é porque ele precisa produzir em larga escala, ele precisa atender o Ceasa, ele tem que colocar na prateleira um produto sem um machucadinho, porque não pode ter, tem que estar tudo uniforme, e aí ele usa o veneno para isso, né? Então, se as pessoas se conscientizarem que, bom, quando não é época, o produto vai estar um pouquinho mais feio, vai estar um pouquinho menor, né? E a qualidade nutricional dele é a mesma, né? Então, se as pessoas começarem a se conscientizar disso, cada vez mais os produtores que estão lá no campo, né, se eles pudessem deixar de usar, né, eles deixariam, com certeza. Então, isso também depende da conscientização do consumidor. A seguir, a difícil relação entre a sociedade de consumo e a natureza.
Os temas meio ambiente e ecologia ainda são assuntos normalmente incômodos para os nossos gestores públicos, pois evidenciam a difícil relação entre a sociedade de consumo e a natureza. O evento da Semana Lixo Zero é um evento que agrega a sociedade, o poder público e a sociedade também técnica para valorizar a questão dos resíduos sólidos, né? Então a gente teve em 2010 a Lei 2.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ela, digamos assim, que é uma política lixo zero, porque o conceito lixo zero de minimizar cada vez mais a geração de resíduos que vai para o aterro, segregar o material da maneira adequada e destinar da maneira adequada, minimizando o aterro ou incineração, está dentro da política nacional. Então são conceitos que se alinham. A Semana Lixo Zero é uma iniciativa bem pertinente. A questão dos resíduos sólidos, ela está presente no dia a dia de toda a população, certo? Todo mundo, em qualquer atividade, alimentação, trabalho, lazer, está acabando gerando algum tipo de resíduo. A minha participação, junto com a Associação Catarinense de Engenheiros Sanitaristas, é no intuito de demonstrar que esses serviços de gerenciamento, gestão de resíduos sólidos, eles têm que ser caracterizados como serviços de engenharia, né? Então esse serviço precisa de uma coordenação qualificada. E hoje, na sociedade, o profissional habilitado para desenvolver essa atividade são os profissionais de engenharia. E para saneamento, infraestrutura de saneamento, o engenheiro sanitarista e ambiental. Com ao culto e ao novo, ao tecnológico, produtos que poderiam durar anos passam a ser descartados em tempos curtíssimos e de modo irregular, acelerando a geração de lixo. Fala-se muito sobre sustentabilidade no país, mas ainda não chegamos na parte da ação. Acho que muitas medidas do próprio empresariado são medidas de marketing sustentável e pouca efetividade nas ações. Eu acho que é uma tendência natural de que isso passe do discurso para a prática. Hoje eu vejo como uma dificuldade desse discurso virar prática justamente a real necessidade. Por quê? Existe a legislação, existe teoricamente uma cobrança, só que o próprio empresariado ele não é motivado para que isso aconteça. Então esses projetos eles acabam ficando para escanteio. O brasileiro ele é muito reativo aos processos. Um exemplo bem claro, São Paulo. São Paulo vai ficar sem água nos próximos 2 anos. Então agora a população entendeu e está começando a economizar, né? Então assim, a gente reage muito, a gente não é proativo, a gente é reativo, né? Então o que a gente precisa? Ou a gente precisa de políticas públicas que mexem no bolso da população e a gente consegue reagir a isso, ou por uma necessidade, está acabando algum tipo de produto, a gente tem que deixar de consumir, né? Então eu prefiro acreditar ainda nas políticas públicas, mas a gente tem que, de certa forma, atingir o bolso da população, seja beneficiando quem deixa de gerar um resíduo, né? Ou seja, economizando para essa população que está contribuindo com o processo, ou seja, punindo aquele que está gerando demais, consumindo demais. Eu acredito na intervenção a nível de políticas públicas, políticas de Estado, que contribuam para a sociedade também formar a sua opinião e se conscientizar do seu papel. Porque no final das contas a gente consegue sempre criticar o Estado, mas quem gera os resíduos não é o Estado, são a população, toda a população que vive dentro do Estado de Santa Catarina. Então a gente tem que fazer esse paralelo, né? E também não adianta a gente já distribuir uma informação para a população participar de um processo que não tem infraestrutura para atender. A gente também não pode frustrar a população ou mesmo trair a população, fazendo que ela se comprometa com uma coisa que ainda não existe. Então tem que ser uma coisa que eu vejo a nível de infraestrutura de Estado, políticas públicas, para depois poder transferir uma conscientização da população. Você precisa investir em sustentabilidade para realmente investir em qualidade de vida, em promoção social, em redução de gastos, de recursos, né? Um exemplo é o próprio uso do meio ambiente. A gente não tem um plano B, a Terra é uma só. Os recursos naturais são finitos.
E a gente precisa prezar pelos nossos recursos naturais, porque a hora que acabar, acabou. A gente não vai ter mais. Então, ter inteligência na hora do uso do recurso e nos processos produtivos é fundamental para a perpetuação da nossa espécie.